Eu escrevo história, que é no Fundamental 1 ou no mundo da ficção. Gente, vocês gostam de história? Gostam? Todo mundo gosta de história, né? Você não gosta de ouvir, assistir um filme, assistir uma boa peça de teatro, ler um bom romance, ouvir uma piada, né? O ser humano é um apaixonado pela própria história, pela história, certo? Desde criança, né? Você pega as crianças, elas ganham. Agora, por que o ser humano é apaixonado pela história? Eu vou dar 2 motivos. Primeiro, diga uma coisa. Vocês sabem o que vocês vão fazer hoje, depois da palestra? Sabem? Infelizmente sabem, né? Bem que você gostaria que alguma coisa diferente acontecesse. Mas a nossa vida é extremamente rotineira, né? Tudo é programado. E nós não conseguimos mudar isso daí. Como nós não conseguimos viver a situação da não programada, nós vivemos na vida a possibilidade de vivermos outras situações, e isso desenvolve a fantasia. Tudo bem? Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, diga uma coisa, vocês têm problemas? Normalmente fala, nossa, como tem problema. Vocês sabem que talvez um problema maior nosso seja acharmos que temos muitos problemas. Mas a personagem de ficção, não. Porque veja bem, você acha que tem muitos problemas. Quais são os seus problemas? Você sabe? Por exemplo, seu problema é fechar a conta no final do mês? Ou o seu problema é encontrar o ser amado? Ou o seu problema é saber por que você vive? Afinal, como diz Sartre, nós nascemos para morrer, certo? Morrer, a gente sabe que vai morrer. Agora, por que a gente vive então? Tá? Vocês estão vendo quantos problemas de ordem diferente? E nós sabemos quais são os nossos problemas? Muitas vezes não. Tanto assim que você pode buscar um terapeuta para ajudar a identificar o problema. Gente, a personagem de ficção não, ela só vive um problema. E vive tão intensamente esse problema que se torna a expressão do problema. Tanto assim que você entende mais uma personagem de ficção do que você entende mais a você mesmo, ou a pessoa que você convive, certo? Nunca aconteceu com você, você assiste um filme, dá um estalo, fala, pô, mas é exatamente isso que acontece comigo. O que a história fez naquele momento? Ela teve uma função terapêutica, que ajudou a se conhecer melhor. É por isso que ler histórias para as crianças é importante também. Porque ao ouvir as histórias, as crianças estão se autoconhecendo. Ou vocês acham que os contos de fadas são inocentes? Tem nada de inocente. Tem o Patinho Feio, por exemplo, vai trabalhar o quê? O conflito da rejeição. Chapeuzinho Vermelho. Se vocês pegarem o Chapeuzinho Vermelho antes de ser contado para a criança, não era bem assim. Na Idade Média, quando o Chapeuzinho, antes de ser contado pelos irmãos Grimm, Chapeuzinho, e que era contado para adulto, Chapeuzinho chega diante do lobo e faz um verdadeiro striptease diante do lobo. Aí o lobo convida a Chapeuzinho para ir para a cama, certo? E ela diz, eu tenho que ir lá para fora, certo? Como coisa de dizer, eu tenho que fazer um xixi, tá? E o lobo diz, como que eu vou te encontrar se você não voltar? Ela diz, pelo rastro do xixi. Gente, vocês não estão vendo toda uma conotação de sexualidade aí? Em que o lobo é a figura do macho. E a Chapeuzinho é a descoberta da sexualidade. Aliás, se vocês quiserem pensar sobre isso, vejam um livro chamado Fadas no Divã. É de um casal lá do Rio Grande do Sul, no qual eles fazem uma leitura psicanalítica do conto de fadas, certo?
E eu acho importante vocês saberem, para não acharem que é inocente. Aliás, esse casal faz uma análise, inclusive, num outro livro que foi relançado recentemente, de filmes e de desenhos animados, ok? Então, gente, se ler história nos dá essa consciência, escrever história é muito importante. E na escrita da história, eu tenho sempre um narrador que focaliza uma personagem. Não há história sem personagem. E o narrador acompanha a personagem pelas mesmas perspectivas que nós usamos para conhecer uma pessoa. Quando você quer conhecer uma pessoa, você não observa inconscientemente o que ela faz, o que ela fala. Tem pessoas que você não dá importância nenhuma, mas no que ela abre a boca, você abre junto. Tem outra que você acha interessante, no que abre a boca, você sai correndo, certo? A fala é um elemento caracterizador. O conceito, não apenas timbre, mas o que se fala. O que pensa, o que sente, como é, onde está. Essas mesmas perspectivas que nós usamos para conhecer uma pessoa inconscientemente, são perspectivas que o narrador utiliza para ir apresentando na sequência da história a personagem. Isso daqui, gente, é muito importante. Por isso, eu gostaria de aprofundar um pouco mais, fazendo com vocês uma dinâmica. Diga uma coisa, quem gosta de contar história aqui? Você? Então vem aqui. Vem. Pode. Vem contar a história pra gente. Diga uma coisa. Venha pra cá. Assim você fica mais na frente de todos. Diga uma coisa. Seu nome? Valéria. Valéria. A Valéria veio de livre e espontânea vontade contar uma história para nós, tá? Valéria, você vai contar uma história para nós, tá? Mas calma, não se preocupe. Eu vou começar a história, tá? E eu vou estar na sua imaginação fazendo algumas perguntas, tá? E você vai falando das perguntas que eu vou falando, ok? Preparada? Vamos lá? Vamos lá. Valéria, atenção. A velhinha entrou na igreja. Como era a velhinha? Era como as velhinhas de antigamente. Não eram as velhinhas assim, mais ou menos como eu. Era uma velhinha de cabelinhos brancos, de vestidinho comprido, com um lacinho na cabeça, um terço nas mãos. Uma coisinha assim, essa velhinha. Como era a igreja? A igreja era uma igreja barroca, daquelas que tem lá em Minas, interior, com muitos anjinhos barrocos, com alguns enfeites em ouro. Era uma linda igreja. O que a velhinha fez? A velhinha, ela foi marcar uma quermesse, mas ela, no meio do caminho, encontrou umas crianças. E essas crianças mudaram as ideias da velhinha. E o que ela fez na igreja? Ela foi pedir ao padre para mudar o motivo da quermesse. Ela queria que as crianças participassem da quermesse. O que ela estava pensando naquele momento? Ela estava pensando em alguma coisa muito alegre, uma coisa que as pessoas participassem com boa vontade, que as pessoas estivessem presentes mais do que de corpo. E o que ela estava sentindo naquele instante? Estava sentindo, acho que ela sentia algumas coisas, sentia alegria, sentia vontade de ajudar, e ela sentia uma vida também pulsando, né? Porque estava se propondo a fazer coisas. O que ela disse para o padre? O que ela pediu ao padre? Fale como se ela estivesse conversando com o padre. Padre, eu vim aqui
para a gente falar daquela quermesse que a gente faz todos os anos aqui atrás da igreja, com aqueles bolinhos, aquelas paninhos de cozinha, tudo enfeitadinhos. Mas eu encontrei umas crianças e mudei de ideia. Eu pensei em fazermos um trabalho artístico com as crianças. Cada um faria os seus quadros, nós teríamos espaço para produzir. O que o senhor acha, padre? Está ótimo. Olha, a velhinha da Valéria é comportada, porque eu já tive velhinha que chegou lá para fazer um pedido a Deus. Senhor, me faça pecar novamente. Ô, Valéria, dê uma olhada. Eu te fiz algumas perguntas, e as perguntas que eu te fiz foram essas, não necessariamente nessa ordem. Essas perguntas aqui valem para você contar a história da velhinha que entrou na igreja, vale para você encontrar a história do rei que entrou na igreja, ou que a velhinha acordou tarde, ou qualquer outra história. E com essas perguntas você não para de escrever. Tudo bem? Lembra, né? Exatamente. Muito obrigado, Valéria. Gente, vocês perceberam? E o que acontece? Eu começo o primeiro ano trabalhando apenas faz, depois eu entro com faz e fala, depois eu entro lá para o terceiro ano, faz, fala como é, depois faz, fala como é, onde está? Pelo terceiro, quarto ano, pensa e sente. Então a criança vai incorporando. A hora que ela incorporar essas perspectivas, ela não para de escrever. Por quê? Eu tenho aqui a abordagem do simultâneo. Pensa, sente, como é, onde está, é descrição. Faz e fala é narração. Logo a criança está narrando e descrevendo sem saber. Quando ele chegar do sexto ao nono, eu vou trabalhar aqui. Ele vai trabalhar a descrição, mas aí ele já sabe o que é uma descrição. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Tá? Agora, você sabe que muitas vezes seu aluno tem dificuldade para escrever, porque ele trabalha em cima apenas de uma perspectiva. Vocês querem ver? Eu vou pegar um aluno, uma redação padrão, assim, tipo, viagem ao sítio. Tem uma viagem ao sítio. Ele vai contar, digamos aí, um aluno de 9, 10 anos, vai fazer basicamente essa viagem, esse texto. Ontem nós fizemos um passeio ao sítio. Saímos de manhã, pegamos o ônibus, cantamos muito durante a viagem, nos divertimos bastante. Aí chegamos ao sítio, corremos, andamos a cavalo, jogamos futebol, nadamos e depois, à tarde, tomamos um lanche e voltamos para casa contentes e felizes para sempre, certo? Não adianta o professor ou a professora escrever assim, ó, melhore esse texto, seja mais criativo. O que aconteceu com o texto desse aluno? Ele só contou o que a personagem fez. Faltou que ela fala, o que ela pensa, o que sente, o que é. Porque isso me permite uma abordagem completa. No volume 5, tem um joguinho aí, que não dá agora para mostrar para vocês, é rápido. Criação de história, em que eu trabalho exatamente isso. E ele vai criando história a partir disso, ok? Gente, tudo que ela faz, fala, pensa e sente, só pode ser contado em relação a um conflito. Por exemplo, a velhinha da Valéria, não é a Valéria, a velhinha da Valéria, tinha o problema, o conflito dela era mudar a festa, certo? Então, tudo que vai acontecer é em função disso, que é o conflito. Conflito é o problema vivido pelo personagem, que é o responsável pelo condutor, pela história, é o que dá coerência à história. Logo, gente, que o conflito é o jogo entre o personagem protagonista e o antagonista.
Logo, para se construir uma história, eu tenho que ter um narrador que focaliza uma personagem a partir dessas perspectivas, tá? E tudo isso é selecionado em função do conflito. Tá meio em branco aqui, tá bom? É claro que não dá para conversar com vocês a respeito de tudo isso. Eu, hoje, vou falar a respeito de um desses elementos. Narrador, ok? Quando vocês quiserem um dia fazer um curso de 8 horas, aí eu dou um curso de 8 horas sobre criação de histórias, certo? Tudo bem, certo? Quando, né, quiserem promover isso, viu, Hélio? Aí vocês, eu venho aqui, fico o dia todo e vocês vão escrever a história, tá? Mas eu vou falar de todos esses elementos. Gente, eu vou falar de um elemento, narrador. Para isso a gente tem que pensar, quem é o narrador? Autor é a pessoa que existe fisicamente. Narrador é a personagem criada pelo autor. Logo, autor e narrador são pessoas distintas. E para falar sobre isso, eu vou falar sobre uma primeira competência. Para você escrever, ou para ensinar alguém a escrever, você tem que ser capaz de narrar um fato, expor uma opinião ou expressar emoções a partir de diferentes pontos de vista. E para falar sobre isso, eu preciso um pouco da memória de vocês. Diga uma coisa, vocês se lembram do tempo que vocês fizeram primário? Foi lá atrás, né? Sua professora dava alguns temas de redação, não dava? Que temas de redação sua professora dava? Minhas Férias. Minhas Férias é a líder, campeã absoluto em todo o Brasil, tá? Parece que vem no DNA do brasileiro. Mas além de Minhas Férias, vocês não tinham lá meu pai, minha mãe, minha casa, minha rua, minha professora, minha cachorrinha, separando aí, minha professora é cachorrinha, certo? Vocês não tinham assim o dia mais feliz da minha vida? Uma viagem possível, um dia inesquecível, o primeiro dia de aula, a minha primeira professora, a minha primeira vez... Não, isso daí não tinha. Primeira vez na escola. Só na escola, né? Primeira vez na escola, ok. Em todos esses temas está presente uma palavra, eu. Mesmo que o tema fosse o quê? Um passeio, subentende-se, o passeio que eu fiz, isso significa que a sua professora solicitava de você, autor, que fizesse um texto que fosse a expressão da sua vida. Em outras palavras, que você contasse uma autobiografia. Eu diria que a tradição escolar de ensino de redação ou de produção de texto está baseada numa visão predominantemente autobiográfica. E você vai falar, não, mas não se dá mais Minhas Férias. Mas se dá, por exemplo, hoje o MEC propõe relato pessoal, ou deu um concurso com o livro de que eu mais gostei, ou o lugar que eu queria viver, que são, na verdade, a tradução de Minhas Férias, porque a visão de escrita é autobiográfica, ok? Agora vamos pensar uma coisa, até que ponto é interessante o aluno escrever para falar sobre a vida dele? Num primeiro momento você pode dizer, é interessante, né? Porque ele fala sobre uma coisa que ele conhece, certo? Então, ele fala daquilo que ele tem vivência. Por outro lado, ao falar sobre ele, pressupõe que ele pense sobre ele. Então, desenvolve uma autocrítica. Veja bem, você vai falar, Sargentinho, então é positivo o aluno contar a própria vida. Só que os textos autobiográficos são muito chatos. Vocês já viram o texto autobiográfico? Os textos que ele fica contando, não parece que eles combinaram todos para contar a mesma vida? Parece que todos viveram a mesma coisa, com leves diferenças. E não são criativos. Por quê? Veja bem, embora os textos autobiográficos possam, num primeiro momento, ser mais fácil de escrever, desenvolver autocrítica, eles constituem, por outro lado,
um dos fatores, e talvez maior fator de inibição no processo de elaboração de um texto. Vocês já viram um aluno fazendo redação, sobretudo os maiores? Não é assim? Você passa perto, ele não tampa? Tem aquele monte de redação, ele chega lá embaixo e tchum! Você devolve, e a primeira coisa ele dobra, a segunda ele enfia onde der para enfiar. O que vai acontecer com esse aluno? O que está acontecendo com ele? Ele tem medo de se mostrar, porque sabe que inconsciente ou inconscientemente ele sabe que aquilo que está lá, ou acha que aquilo que está lá é parte dele. E ninguém está disponível a sair por aí contando para qualquer um a própria vida. Se eu chamar você, por exemplo, qual é o seu nome? Luciane. Luciane, vem aqui na frente, conta para esse pessoal todo aqui a sua vida, né? Mas conta tudo, né? Sabe, à noite. Você contaria, Luciana? É claro. A Luciana não vai colocar em praça pública a intimidade dela. Uma criança de 3 ou 4 anos diz e mostra para quem quiser ver. Com 5 anos ela só diz, não mostra mais. Com 7 anos ela diz uma coisa para a mãe, outra para a amiga, ou para o pai, ou para a professora. Com 12 anos diz uma coisa para a mãe, outra para o pai, outra para o irmão, né? Cresce um pouco mais. Tem coisas que a namorada conta para o namorado, mas conta tudo? Não, né? E a mulher conta tudo para o marido? Não, coitado do marido, né? Marido sim, né? Conta tudo. Conta uma coisa para a mulher, outra coisa para a amiga da mulher, né? Gente, nós não somos falsos. Nós contamos tudo. Só que você não conta tudo para a mesma pessoa. Você conta uma coisa para uma pessoa, outra coisa para outra, e tem coisa que você não conta. O que acontece com a pessoa que tem que relatar num texto a própria vida? Acontece isto. Eu vou mostrar para vocês um texto feito por um aluno de uma escola pública aqui do Rio de Janeiro. Eu recolhi aí na região de Campos, certo? Esse texto é um texto autobiográfico. A professora propôs este tema. A Kênia, 12 anos, estava aqui no 6º ano, escreveu esse texto, Meu Primeiro Amor. E o texto foi assim. Eu vou respeitar exatamente como escreveu, tá? Não fiz correção nenhuma. O texto foi esse. Meu primeiro amor foi na escola. Quando eu vi o novo aluno, eu fiquei apaixonada. Ele virou para mim e falou, qual é o seu nome? Eu respondi, meu nome é Kênia. Ele falou, prazer te conhecer. Kênia, meu nome é Fábio. Aí um belo dia, ele me chamou para dar um passeio em volta da escola. Eu aceitei. Eu acabei ficando com ele e adorei. Mas ele falou para todos os amigos dele, e todos os amigos dele ficou zoando da minha cara. E eu desmanchei com ele. Fim. Gente, vocês concordam comigo que esse texto não está ruim? Tem uns problemas aqui de ortografia, tem uns problemas de pontuação, mas no conjunto do texto não está ruim. Ele tem uma sequência, tem uma progressão, mas ele tem um problema sério. Nós não conhecemos a Kênia. Nós não sabemos quem é a Kênia. Porque a Kênia contou apenas o que ela faz. E o que é importante na nossa vida não é o que nós fazemos, mas o que nós sentimos em relação ao que fazemos. E a escrita, atenção a isso, a escrita não é o registro do que a personagem faz, mas a escrita é o registro do que você sente em relação ao que você faz, certo? E o nosso aluno tem dificuldade de mostrar o que ele pensa em relação ao que faz. A Kênia não mostrou aqui o que ela pensou e sentiu. Por isso, esse texto vai ser mais ou menos igual a uma série de outros textos, dado que o roteiro do primeiro amor é mais ou menos por aí, certo? E aí e nós somos, no exterior, com leves diferenças, todos iguais. O que nos faz diferente é o quê? O interno. É o interno que nos dá individualidade.
E a escrita é o registro desse interno. E aí eu me perguntei, como conduzir esse aluno a registrar esse interno se a escrita autobiográfica leva a uma autocensura? O caminho que eu encontrei foi o caminho dos escritores. Notei que o escritor não escreve assim. O escritor não escreve para contar a vida dele. O escritor escreve para contar a vida humana. De que forma? Ele, autor, cria um narrador. E a verdade do texto é a expressão não dele, autor, mas sim desse narrador criado por ele, certo? Entenderam? O meu amor tem um jeito manso que é só seu e que me deixa louca quando me beija a boca. A minha pele toda fica arrepiada e me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada. Tudo bem? Já ouviram isso? Quem está falando no texto aqui? Não é uma mulher? Não é? Quem escreveu isso? Um homem. Chico Buarque de Holanda. Certo? A verdade do texto não é a expressão da verdade do Chico, e sim a expressão desse narrador criado pelo Chico. Aliás, o Chico é um grande leitor da alma feminina, certo? E não é só o Chico. Caetano fez isso, Milton Nascimento. Não é só nos dias atuais. Sempre foi assim. Lembre-se das cantigas de amigo lá na Idade Média, que os trovadores escreviam e falavam sendo a mulher, expressavam a dor feminina. Passando pelo romantismo, eu vivo sozinha, ninguém me procura, se acaso feitura não sou de Tupã. Se algum dentre os homens de mim se aproxima, tu és, me responde, tu és Marabá. Quem está falando no texto é Marabá. Quem é Marabá? É uma índia que, por ser mestiça, é abandonada pelos homens da tribo. Quem escreveu isso? Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias não escreveu para dar uma notícia dele, mas uma notícia que permanece sendo notícia. As Marabás, em circunstâncias diferentes, continuam existindo. Gente, eu estou tentando mostrar para você o seguinte: o escritor não escreve para registrar a vida dele, mas a vida humana, criando o narrador. Ele finge que é uma outra pessoa. E essa fórmula do fingimento eu tenho num poeta maior da literatura portuguesa, Fernando Pessoa, que diz: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir. E aí ele escreve com todos os heterônimos, certo? Gente, e isso não ocorre só na poesia, ocorre na narrativa. Um Graciliano Ramos que era comunista e, no entanto, escreve um livro, São Bernardo, cujo narrador, Paulo Honório, é um capitalista. Ou, vocês pegaram um exemplo maior de alguém que viveu nesta cidade e foi a expressão da cidade. Aliás, eu vi uma exposição do Machado aí, só com os bairros do tempo do Machado, com os títulos do livro. Se a gente pegar o Machado de Assis e comparar com o que ele escreveu e a vida dele, nós vamos notar, Machado de Assis, segundo consta em sua biografia, ele teve uma vida matrimonial regrada. Casou-se aos 35 anos com Carolina e foi fiel a Carolina. Não consta que o Machado tenha aprontado com a Carolina. Mas se você for na obra do Machado, você vai encontrar tudo, menos o manual de fidelidade. Não é isso? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Conhece Memórias Póstumas? Quem já leu Memórias Póstumas? Gente, só isso!
Vocês não podem passar pela vida, também vocês ficam lendo 50 tons de cinza, né? Tem que ler o Memórias, não pode passar pela vida sem ler o Memórias Póstumas. Vocês querem ver? Memórias Póstumas conta a história de Brás Cubas, que é um solteirão quarentão que morre. E depois de morto, ele volta para a terra para contar as suas memórias e os seus amores. Com Marcela, que amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Com Virgília, que era uma senhora casada, mas com quem tínhamos uma casinha só nossa. Naquele tempo não tinha motel, mas a turma já se virava, lá no Morro de Santa Teresa, certo? E se você for, por exemplo, na obra do Dom Casmurro, você vai encontrar isso também. E aí, gente, eu poderia passar a tarde aqui dando exemplo de escritores que a obra não bate com a vida real. Eu falei, se os escritores escrevem desse jeito, por que eu tenho que chegar para os meus alunos e pedirem para eles escreverem a vida dele? Por que eles não podem escrever como escrevem os escritores? Foi isso que eu fiz com os meus alunos. Eu propus a eles que escrevessem sendo alguém diferente deles. Vejam esse texto da Ana Elisa Callas, que tem 13 anos, quando escreveu isso. E ela escreve sendo uma menina de 3 ou 4 anos. Assim escreve a Ana Elisa. Eu me chamo Patrícia. O ano que vem eu faço 5 anos e vou ir para a escola aqui na frente de casa. Eu gosto de ver as crianças indo para lá de lancheira e roupa cor-de-rosa. A minha tartaruga vai comigo, que eu não vou deixar ela brincando aqui no jardim sozinha. Pode ser que o carro passe em cima dela. O papai disse que ia me trazer um presente hoje. Eu vou esperar ele no portão. Se a Zica me der dinheiro, eu vou comprar um pirulito de anelzinho. Essa hora da saída da escola, eu adoro. O pipoqueiro sempre me dá pipoca, enquanto a Zica fica conversando com ele. O dia que chove, eu fico triste, porque chove eu não posso ir para o jardim e tenho de ficar aqui na lavanderia brincando com a minha tartaruga. Às vezes, eu empurro ela na água, só para ver se ela fica resfriada. Mas o anjo de guarda dela, guarda ela. Gente, para escrever esse texto, a Ana Elisa colocou seus olhos nos olhos de uma garota e viu a vida com seus olhos nos olhos dessa garota. Para escrever, eu devo colocar os meus olhos nos seus olhos e te ver e me ver com os meus olhos nos teus olhos. É assim que o escritor sente e observa a realidade. E foi exatamente assim que a Ana Elisa fez. Ela se comportou, na verdade, como uma atriz que assume uma personagem. Personagem é uma palavra que vem do latim, persona, significa máscara. Logo, ao escrever dessa forma, a Ana Elisa escreveu como se estivesse representando uma peça de teatro. É por isso que eu digo que o escrever é um fazer teatro. Ok? Gente, ficou claro até aqui? Agora a grande pergunta: por que o escrever se parece com fazer teatro? Vamos pensar um pouco sobre isso, que é muito importante. Diga uma coisa, vocês gostam de teatro? Acho que todos gostam. Tanto gostam de teatro que nós somos excelentes atores e atrizes. Vocês sabiam que nós somos atores e atrizes? Você não sabia? Você sabe que nós fazemos vários papéis, né? Tá? Nunca ninguém, depois de te conhecer intimamente, não falou coisa do tipo: puxa, não sabia que você era tão diferente. Em que momento você está vestindo o quê? Uma máscara, não é isso? Será que você é a mesma pessoa na escola em que você trabalha
ou na sua vida pessoal? Será que na sua vida social você não é diferente de uma vida íntima, coisa desse tipo? Nós estamos fazendo o quê? Teatro, certo? Você vai falar, não, eu sou quem sou, eu sou o que eu sou. Mas quem é você? É o que você acha que você é? Ou o que os outros acham que você é? Ou o que você acha que os outros acham que você é? É? Você percebe que dentro de nós existe então essa pluralidade. Além disso, a vida não é apenas a sua visão de vida. Veja bem, digamos que isso aqui represente a vida em todas as dimensões. Se você for contar a sua vida, ela com certeza não abarca a totalidade do que é a vida, ok? Por quê? Diferente de você ver a vida, por exemplo, um pedreiro, diferente de você ver a vida um assassino, um ladrão, um político, não tem nada a ver a sequência, certo? Diferente de você ver a vida, um artista, um manequim, um padre, uma prostituta, todos eles veem a vida de forma diferente de você. Mas todos eles são tão seres humanos, tanto quanto você. Neles pulsa a vida como pulsa em você. E tem uma coisa mais séria. Eu sou também o pedreiro, eu sou assassino, eu sou ladrão, eu sou político, eu sou artista, eu sou manequim, eu sou padre, eu sou prostituta, eu sou um pouco deles todos, eu sou um pouco de cada um de vocês. Eu sou, na verdade, o Deus e o diabo. Eu sou o homem bom, o homem mau, o homem justo, o homem injusto, o homem puro e o homem corrupto. Eu não sou o bem ou o mal. Eu sou o bem e o mal. Ou vocês acham que vocês são bonzinhos? Vocês nunca tiveram vontade de fazer certas coisas? Por exemplo, você nunca teve vontade de dar um soco em alguém? Você nunca teve vontade de dar um beijo em alguém? Vontade de dar você tinha, né? Isso é, o soco ou o beijo, né? Se você tinha vontade de dar, por que você não deu? Agora, tem uma coisa. Eu sou não o que eu faço, eu sou o que eu desejo. E se você desejou, já era, certo? Nós carregamos dentro de nós aquilo que o Jung chama o eu coletivo. E o escritor é alguém dotado de uma sensibilidade maior, capaz de captar esse eu coletivo. Logo, quando a criança escreve sendo outro, está falando de quem? Dele, mas dele que pertence a um eu coletivo. Tudo bem? Vocês vão falar. Gente, ficou clara essa minha proposta aqui para vocês? Agora eu quero, posso uns 15 minutos aí? Ok? Eu quero mostrar para você o seguinte. Vocês vão falar, Sargentinho, isso aí é ótimo, bonito e tudo mais. Mas como fazer isso em sala de aula? Veja bem, se você chegar para o seu aluno e falar assim, ó, para ele. Imagine que você, digamos, não é a velhinha da Valéria, não, pode ser uma outra. Imagine que você é uma velhinha, tá? Escrevam. Vou deixar a criançada escrever. É claro que vai ser difícil para eles. Eu posso apresentar isso de um outro jeito. Gente, olhe para cá. Olhe para essa pessoa que vocês estão vendo aí. Vejam como ela é. Vejam onde ela está. Chegue mais perto dela. Mais. Se aproxime mais dela. Agora entre nela. Você é ela. E sendo ela, responda para você mesmo. Quantos anos você tem? Com quem você vive? Você é feliz? Do que você tem medo?
Você já chorou? Quando? Você acredita em Deus? Quem é Deus para você? Tudo bem, gente, eu fiz rápido isso. Vocês estão percebendo que a personagem está entrando em vocês? Agora, se eu dissesse, depois da sensibilização de certo, escrevam. A velhinha já não está aqui dentro. Então, uma coisa é chegar para o aluno e falar, seja uma velhinha. A outra coisa é fazer o aluno sentir. Um dos problemas da sala de aula é que o professor normalmente trabalha com um aluno que pensa e se esquece que o aluno é também um ser que sente. Então eu tenho que criar estratégias para desenvolver esse sentir no aluno. Agora eu vou apresentar, tem uma outra estratégia que eu gosto muito para fazer o aluno criar a personagem. É uma estratégia que eu roubei do psicodrama. E o psicodrama é uma técnica terapêutica em que a pessoa assume a personagem e os outros vão perguntando. Só que o terapeuta avalia quem pergunta e quem responde, certo? Ele faz uma análise. Eu vou trazer isso para a sala de aula. Para isso eu vou apresentar um filminho feito por profissionais que vão representar exatamente o que eu faço com os alunos, antes de eles escreverem. Tudo bem? Acompanhem esse filme. Bom, hoje vocês vão escrever fazendo de conta que são outra pessoa, bem diferente do que vocês são. Vamos fazer uma brincadeirinha. Um de vocês vem aqui na frente. Ninguém vem? Será que eu vou ter que indicar alguém democraticamente? Temos um voluntário. Vem cá. Você vai fazer de conta que você é uma outra pessoa, que vive em um lugar diferente, que tem pensamentos e problemas diferentes dos seus, idade, sexo, expectativas. Mas não deixe a personagem ir embora. Fotografe em sua memória cada gesto, cada sensação, cada pensamento. E vocês vão ajudá-lo como? Fazendo perguntas do tipo onde mora, o que faz, o que gosta, o nome, tá bom? Só que não é você que vai responder a pergunta. Quem é? A personagem. A personagem, que pode ser humana ou não. Você, neste instante, pode ser aquela árvore, este fósforo, aquela gota d'água no oceano. Você pode ser um gato, uma corda, uma floresta, um relógio, um planeta. Você pode ser qualquer coisa. Uma pessoa, um objeto, um animal ou qualquer elemento da natureza. Agora, sendo a personagem que você escolheu ser, você sinta como ela sente e fale com as palavras dela, tá bom? Tudo pronto? Vamos em frente. Como você chama? Maria Nazaré dos Santos. Qual a sua idade? 24 anos. Onde você mora? Eu moro lá no Barreiro. Fica numa baixada, às margens do rio Boruru. A rua é de pissarra. Vivem alagadas. Como é a sua vida? O que você faz? Bom, todo dia eu levanto bem cedo, lá pelas 4:30 da manhã. Aí eu pego 2 ônibus e chego na casa dos meus patrões. Aí eu cozinho, lavo, passo, varro e ainda aturo as 2 criancinhas da casa até as 8:30 da noite. Aí eu volto pra minha casa. Do que você gosta? O que eu gosto lá da casa é da TV a cores. O que mais preocupa você? O que mais me preocupa é dar de comer pro meu filho José, de 10 anos. Você é feliz? Não sou feliz. Mas eu vou levando essa vidinha desgraçada. Você ama alguém? Desde que o pai do José me espancou e saiu lá de casa, eu não gosto nem de pensar em amor.
Eu vou tendo meus galos por aí. O que você espera? Deus é minha única esperança na vida. Muito bonita sua personagem. Parabéns, gostei mesmo. Agora pode voltar para o seu lugar. Viram? É isso que eu quero. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que é só cortar as perguntas e nós temos uma redação muito bonita, por sinal. Agora, cada um de vocês vai fazer a mesma coisa, inventar personagens. Façam perguntas para essas pessoas imaginárias e anotem tudo o que vocês perguntarem, todas as respostas. Agora, muito silêncio, por favor, porque qualquer barulho atrapalha a concentração. Vocês têm 5 minutos. Podem começar. José. Sobrenome? Não tenho não. Idade? Acho. O senhor quer dizer onde eu durmo? Eu durmo aqui pertinho, onde tem um metrô. Eu durmo com mais uns outros amigos. Porque morar? Eu não moro não. Sabe, eu acordo cedinho e vou pro meu quarto esperar um freguês. Se vem algum, eu fico contente, porque aí eu posso comer um pão com manteiga e beber um pingado. Mas se ninguém quer graxa, aí a barriga dói de tanta fome, sabia? E se a fome aperta demais, eu roubo uma fruta do japonês da esquina. Não, eu nunca roubo dinheiro não. Eu sou honesto. Preocupa que todo mundo não tá mais usando sapato. Eles estão usando tênis. Pra falar a verdade, não sou feliz nem... Como a gente fala o contrário de feliz? É isso. Eu não sou feliz nem infeliz. Mas quando a Febem me pega, eu sou infeliz pra burro. Amor existe sim, mas eu nunca vi. Eu acho que o amor é como Deus. A gente sabe que existe, mas nunca vê. Amigo? Tenho muitos, mas o amigão do peito é o Bentinho. O Bentinho é um pretinho de olhão arregalado que fica lá na praça. Deus, para mim, ele nunca olhou nós que moramos aqui no centro. Vai ver que é por causa dos prédios que não deixam. Vamos ver que todos esses textos surgiram das mesmas perguntas. Que não necessariamente poderia ser essas, mas foram essas perguntas. E eu já vi milhares de textos escritos com essa pergunta e nunca encontrei 2 textos iguais. Por quê? Porque o foco é a personagem, certo? É claro que no livro vem essas perguntas, ou essas ou algumas outras perguntas, vem nessa sequência parada. Mas você pode dar dinamismo aí por esse elemento. E eu peço que o aluno dê respostas completas. Digamos que ele é um cachorro. Onde você mora? Numa casinha. Não. Eu moro numa casinha. Aí ele pode falar sobre a casinha, dar uma série de informações. Ele vai dando informações. Parou, vem uma nova pergunta, uma outra pergunta, etc. E eu criei, na verdade, um jogo para isso. No volume 2, vocês têm um jogo que é Faz de Conta. Esse jogo Faz de Conta trabalha assim, ó, da seguinte forma. Vocês estão me ouvindo aí? Ele trabalha aqui, ó, tem 2 partes. Aqui tem que cortar, né? Tem uma primeira parte que tem desenhos de personagens. Obrigado, né? Tem desenhos de personagens. Pode ser uma nuvem, uma bola, né? E a segunda parte tem perguntas. Tem umas 20 perguntas. Ah, tá cortado. Obrigado, né? Então vocês têm aqui, olha, escolhe a personagem, tá? Pode ser qualquer coisa. Pode ser um papagaio, pode ser um peixe, pode ser um macaco, pode ser um ser humano, ou um objeto ou um animal. E aqui vocês têm as perguntas, como você com quem você vive, e ele pode pegar em qualquer ordem, tá?
Esse jogo, obrigado, esse jogo vai ajudar o aluno no oral, porque quando eles estiverem no grupo, o grupo vai perguntando. Põe o aluno no centro e os demais perguntando, tá? Vocês podem fazer isso que foi apresentado aqui no filminho, mas circular. E na hora que ele for escrever, ele tem isso daqui também. Eu tenho sugerido às escolas que trabalham com material, que pegam esses joguinhos que vêm, e ele é do aluno, mas que durante o ano os joguinhos fiquem numa caixa, e isso pode ser usado no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, até no sexto ano, dá para se usar, certo? Idem os outros jogos, e aí vocês vão usando isso para uma série de dinâmicas. Tá bem, gente? Ficou claro? Agora, vocês podem também aplicar em outras situações. Por exemplo, Dia das Mães. O que se diz normalmente para o aluno? Escreva uma cartinha para a mãe. Eu proponho que eles escrevam fazendo de conta que são a mãe deles, falando deles. Veja só um trechinho da Grace, que tem 11 anos, escreveu sendo a mãe dela. Veja o texto que ela escreveu. Vou ler só o começo. Chamo-me Dirce, tenho 41 anos. Tenho duas lindas filhas capetinhas. Uma é a Grace e a outra a Karina. A maior é a Grace, que tem 11 anos e está ficando cada vez mais enjoadinha, em termos de roupa, sapato, etc. Tem uma consciência, mas é uma filha e tanto. Ela dá mas ela acaricia, né? Ela adora tocar órgão eletrônico, mas me enche porque fica trancado e ensaiando, fica tocando e ensaiando uma só música. Veja bem, eles têm plena consciência do que o outro diz, certo? E vai em frente. Isso daí vocês podem fazer em uma série de situações. No Fundamental 2 eu tenho uma proposta de descrição. Peço que eles façam uma descrição sobre ele. Mas, num primeiro momento, faço uma descrição sendo o melhor amigo deles, fazendo uma descrição dele. Num segundo momento, que eles descrevam ele, mas a partir daquela pessoa que eles sabem que não gostam dele, certo? Essa visão plural é que permite ao ser humano ter uma consciência maior. Vejam bem, se eu for você, eu não somente vou entender você, mas vou entender a mim mesmo, porque em você existe sempre uma parcela de mim. Tudo bem? Gente, trabalhando assim, com certeza esse aluno, desde o infantil eu tenho atividade, quando adulto, será com certeza um adulto menos egoísta. Porque se eu sei me colocar na posição do outro, eu vou respeitar melhor o outro. E além disso, quando for estudar foco narrativo, ele vai entender que existem diferentes visões para se escrever. Tá bem? E quando chegar lá no ensino médio e tiver que fazer uma dissertação, ele vai aprender que existe tese e antítese, que a vida não tem apenas uma visão, mas tem uma outra visão. Vocês querem ver? Não sei se vai dar tempo, está meio em cima, vamos terminar, mas eu só vou mostrar para vocês. As mulheres não vivem dizendo que os homens ficam traindo? Que os homens traem mais do que as mulheres, não é isso? E eu tentei mostrar isso e comprovar isso, sobretudo para minha ex-mulher, e não consegui. Até um dia que eu escrevi um artigo, Por que os homens traem? Só que eu escrevi sendo uma mulher. Certo? Mas vocês não querem saber, né? Vamos terminar por aqui. Ah, querem? Vocês estão curiosas, né? Saber por que os homens traem. Mas eu vou falar sendo uma mulher, tá bom? Olá. Às vezes me pego pensando, porque nós mulheres
somos tão desejadas e ao mesmo tempo tão traídas pelos homens. Você, mulher como eu, deve viver no seu dia a dia esse duplo papel de ser desejada e de ser traída. Nos corredores da redação da revista para a qual trabalho, no shopping, na praia, sinto os olhares masculinos me seguindo, me despindo, eu diria, me comendo com os olhos. Confesso que há olhares que me causam um certo mal-estar, mas confesso também que há olhares que me levam lá para o céu. Sinto o prazer de ser desejada, me sinto mais mulher. Essa tempestade de olhares masculinos faz bem para o meu ego. Ao me vestir, penso por vezes quantos homens vão poder ver as curvas definidas do meu corpo. Há dias que não quero me insinuar para ninguém, quero me esconder. A roupa será então para ocultar o meu corpo. Se eles quiserem me ver, vou apenas ver minha alma no meu sorriso, na minha fala. Para esses olhos que desejo, eu me produzo. Eu sou a mulher desejada. Mas, infelizmente, para cada olho que me deseja, há uma traição. Naquele homem que me deseja, eu olho e descubro uma outra mulher com a qual provavelmente vive e para a qual dedica fidelidade. Não é apenas a aliança no dedo que denuncia o compromisso. Há casados sem aliança, há namorados sem qualquer marca física. Todos eles, no entanto, ao me desejarem, estão traindo ser amado. Lembro-me, gente, é tudo fantasia, tá? Lembro-me de um namorado a quem eu amava muito. Era feliz com ele. Bom papo, boa cama. Uma vez o acompanhei sem que ele se desse conta da minha presença. O homem babava quando passava algumas mulheres. Gostaria de estar na pele de algumas delas para ser tão desejada por aqueles olhos tão fortes. Naquele momento, porém, a raiva de me sentir traída por um homem que dizia que me desejava tanto me tomava por completo. Se meus olhos fossem uma arma, teria fulminado. Se de minha boca não saísse palavras, mas facas, eu o teria esfaqueado. Hoje, mais distante, noto com certa indiferença que há dois tipos de traição. Aquele que olha e aquele que quer se sentir olhado e desejado. Eu me pergunto como mulher, será que são apenas os homens que traem ao olhar para a mulher? Ou a mulher também não estaria traindo ao ter o prazer de se sentir e se preparar para ser desejada? Fica aí a pergunta para você, leitora. Gente, uma pausa para reflexão, tá?